Muito boa tarde, sou o Padre Nuno Miguel, dos Missionários do Espírito Santo, e mais uma vez estou consigo aqui no nosso programa semanal Olhar o Mundo Missionário. É com esta alegria renovada que todas as semanas chegamos até si, partilhando vidas e partilhando, acima de tudo, homens e mulheres que se dedicam à evangelização e que se dedicam também ao próximo, partindo e indo ao encontro de outros povos e de outras culturas para aí viverem com esses povos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje trazemos até si o Padre José Carlos, recém-ordenado, com apenas 2 dias de ordenação sacerdotal. Acabou de ser ordenado na sua paróquia, na zona da cidade de Barcelos, fez a sua caminhada formativa por vários lugares e é com ele que hoje vamos partilhar precisamente a alegria de ser sacerdote, a alegria de ser missionário e, acima de tudo, também a alegria de querer partir para um país que ele depois vai partilhar connosco essa mesma vontade de voltar aonde fez o seu estágio missionário. Boa tarde, Padre José Carlos. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário e é com muita alegria que recebemos aqui um padre recém-ordenado, com 2 dias de ordenação. Acabaste de ser ordenado. O que é que sentes no teu coração com 2 dias de ordenado? É assim, o compromisso e a liberdade para seguir Cristo. Porque quando eu me propus neste caminho de sacerdócio e de missionário, o sacerdócio para mim não era a meta, mas o meio para alcançar um objetivo, que era conhecer Jesus através da Palavra de Deus. Essa foi a minha primeira vocação com 3 anos. Precisamente quando eu via desenhos animados bíblicos nos domingos de manhã, que eram transmitidos num programa da concorrência, da TVI, e que me cativaram muito e me provocaram este desejo de conhecer a Palavra de Deus. E na altura, como é que eu poderia conhecer melhor a Palavra de Deus? Compreendi que eram os padres que teriam mais acesso a esta linguagem bíblica. Pronto, criei em mim este desejo e a decisão foi tomada. E claro que depois entrei num processo de discernimento e mais tarde redescobri verdadeiramente que era mesmo por aqui a vocação. Por isso é que este compromisso com o sacerdócio, como servo humilde da palavra. Nasceste numa família cristã, tens até um tio sacerdote missionário, dos Missionários do Espírito Santo, o Padre Manuel Martins, que até foi também meu formador na nossa caminhada. E foi aí também que a família foi importante para esse discernimento vocacional. Sim, é verdade que se não fosse ele, eu não estaria nos Espiritanos. No sentido em que foi ele que me abriu as portas. Eu recordo-me, estava a ir para o 7º ano e na altura os meus pais perguntaram como é que eu poderia entrar para o seminário, porque eu manifestava esse desejo. E então ele disse, olha, agora vais ter que esperar um pouco, porque o nosso 7º ano nos Espiritanos, que era em Braga, fechou. E vais só ser admitido no 9º ano. Mas aí comecei um percurso nos Amigos da Missão, e pré-seminário, e entrei verdadeiramente para a Silva. Mas verdadeiramente foi ele, a razão que me fez entrar para os Espiritanos foi ele. Não quer dizer que tenha sido a razão que me fez ficar. A tua família, portanto, foi muito receptiva a essa tua ideia quando disseste que querias ser sacerdote missionário? Sim, embora houvesse sempre aquelas questões, mas eu descobri um aspecto que me deixou muito comovido, que era um segredo de família do meu pai e da minha mãe. Eles, quando eu fui ordenado diácono, no dia 2 de outubro, eu ouvi-os a falar, em particular com o Dom Francisco Senra, que quando a minha mãe engravidou de mim, ele estava com dificuldades de engravidar, já era o 2º ano depois do casamento, e ela fez uma promessa com o meu pai que gostariam que este filho fosse sacerdote. Se fosse um menino, que fosse sacerdote. Não me disseram nunca me o disseram, deixaram-me sempre livre. Aconteceu. Então, sacerdote desde as entranhas maternas. É verdade, é quase uma consagração intrauterina.
Muito bem. Depois disso, então, entraste no seminário e continuaste, ou começaste, melhor, a tua formação nos Missionários do Espírito Santo. O que é que lembras do tempo de formação nos Missionários do Espírito Santo? É assim, foram 18 anos, eu considero a formação contínua, foram 18 anos, desde que entrei com 14 anos até agora com 32, de ser provocado a reagir. E uma das coisas que eu guardo, sobretudo do tempo da Silva, aqueles 4 anos em que eu estive lá dos 14 até entrar para a universidade, foi manifestar e a desenvolver a minha criatividade para responder aos desafios. Cada coisa que nos é apresentada, cada momento é um desafio. Isto para a vida missionária. É um momento, há uma situação a resolver, mesmo uma missa a preparar, é um desafio que vamos ter que resolver com criatividade. E isso desenvolveu a mim este desejo artístico, podemos dizê-lo, com criatividade, com simplicidade e fazendo passar a palavra de Deus em tudo o que é feito e dito. Fizeste o teu noviciado em Paris, em França. Como é que foi esse ano especial, normalmente, que todo religioso ou religiosa tem, como um marco importante de discernimento e onde, ao fim desse ano, nós fazemos a nossa profissão religiosa e dizemos o nosso sim, consagrando-nos a Deus? É verdade o que disseste, mas eu acrescentaria relativamente ao noviciado. Eu vivi o noviciado 14 anos depois de entrar no seminário. E para mim foi um momento de discernimento, é verdade, mas de releitura, de muita releitura, que é também um momento especial do noviciado, mas de releitura de tudo aquilo que eu fiz e fui durante o tempo de formação. Porque já tinha terminado o mestrado integrado em Teologia, já eram 14 anos, e eu digo-te que reli aquele texto de Jacó, a vocação de Jacó, com aqueles 14 anos de trabalho a Labão, com aquelas 2 mulheres e tudo mais. Eu queria perceber como é que isto se passava em mim. E foi verdadeiramente um discernimento, porque na altura a questão era colocada: serei eu chamado a ser espiritano, como missionário e como religioso? Porque a relação com a vocação sacerdotal, eu não coloquei a questão. A questão estava quase bem definida. A outra, relativamente a ser religioso, foi bem posta à prova. Entretanto, chega a altura de fazeres o teu estágio missionário e partes para o Oriente, podemos dizer assim, mais concretamente para Taiwan, um mundo tão desafiante, tão diferente do nosso. Como é que foi essa tua escolha para ires para Taiwan? O que é que te atraiu para ires para um país onde tiveste que aprender também o chinês? E todos esses desafios que traz essa missão? Para dizer a verdade, eu fiz o estágio antes do noviciado, em 2010. Foram 2 anos. E posso dizer que nada partiu da minha própria vontade. Foi o Padre Manuel Sabença, que conheces, que já faleceu, saudoso Padre Manuel Sabença, que em 2007, sabendo que eu não iria mais para o estágio para Taiwan, para Cabo Verde, ele propôs-me, ele regressou de uma visita que tinha feito lá a Taiwan e disse: era bom que nós tenhamos lá 2 missionários portugueses, ou ao menos lusófonos. E eu disse: por que não? Mas naquele momento caiu-me tudo à frente, porque eu dizia a brincar: eu vou para todo lado, menos para Taiwan. Porque na altura era quase, desde 2003, desde que foi um colega nosso, o Vítor Silva, desde que foi para lá, nós cada vez que fazíamos a animação missionária falávamos e temos um missionário em Taiwan. E aquilo que Taiwan não é mais do que um outro país, embora com a exigência da língua. E é verdade, quando cheguei lá, eu tive esse tempo desde 2007 até 2010, para preparar-me no inglês e tudo mais que eu não conhecia. O inglês, para mim, eu não dominava o inglês na oralidade. E então tive o tempo de aprendizagem, cheguei lá, não sabia uma única palavra em chinês e tive que aprender muito. Era aprender a comer, aprender a rezar, aprender a falar, aprender a estar e a pensar. Porque às vezes nós podemos pensar que chegamos a um país, tudo é como nós pensamos. E temos que mudar também os nossos conceitos, a nossa maneira de ver o mundo. E mais do que fazer, é ver e estar. Foi isso que o estágio me trouxe. E uma das questões que eu colocava era: eu tenho tantas dificuldades, como é que isto vai ser possível? E foi um diretor espiritual que eu tive lá, que era um jesuíta, que agora tem mais de 100 anos, ainda é vivo, que está lá, é espanhol, castelhano,
E ele diz, e quando eu me queixava de todas estas dificuldades, quando eu lamentava todas as dificuldades ao fim de 6 meses que não conseguia falar a língua, era difícil. E ele dizia, ainda bem que o dizes. Isso quer dizer que chegaste, que estás aqui no meio de nós. Porque se tu disseres que tudo é fácil, isso não me trazia nada e podia estar ainda em Portugal, em São Miguel da Carreira, em Barcelos, com os teus. E não era verdade. Eu estava lá. Essas dificuldades, concretamente, como o missionário tem sempre, a aprendizagem da língua, e sobretudo uma língua de parâmetros diversos do nosso, nunca te fez desanimar? Desanimar sim, mas eu sabia que era possível. A única questão que eu coloquei foi, será possível voltar como padre? Porque uma coisa é falar aquilo que estamos a falar aqui, eu podia fazer isto em chinês, muito devagarinho, nós conseguíamos. Agora, rezar uma missa em que os caracteres mudam, em que tudo muda, mas por outro lado eu vi que ao preparar, muitas vezes nós quando temos que preparar uma Eucaristia com a nossa própria língua, às vezes nem preparamos, e o que é mau. Mas o facto de ser numa outra língua exige preparação, o que é muito bom. Exige que nós, preparação das leituras, preparação da própria liturgia, porque aparecem caracteres que nós não conhecemos e não vamos estar lá à procura de como se lê no momento. É verdade que tenho que admitir que há muitas dificuldades e que fazem desanimar. Em Taiwan, para além da aprendizagem da língua, qual era o teu trabalho que fazias como estagiário? No primeiro ano, que depois que se prolongou para o segundo ano, eu tinha muito trabalho com pessoas com deficiência. E esse trabalho foi preparado mesmo em Portugal, desde 2007 a 2010, numa comunidade Fé e Luz, que eu fui animador espiritual na Pasteleira, no Porto, e essa Nossa Senhora da Ajuda, e ajudou-me a contactar com a diferença. Estas pessoas, mais em Taiwan, que era deficiência profunda, eles não falavam, eu não falava, eles não se mexiam, eu mexia-me, então havia uma outra linguagem, era a linguagem do amor. Não era a linguagem de chinês, que eles não falavam chinês, eu também não falava. O problema era com as auxiliares. Elas pediam-me qualquer coisa a fazer, eu tinha muita dificuldade a compreender o que elas queriam, que elas também não sabiam inglês. Mas isto fez desenvolver em mim uma aprendizagem mais rápida, porque tinha contacto com as pessoas locais, coisa que não acontece com todos os estrangeiros que vão para lá aprender a língua, só para aprender a língua, porque têm os chineses durante o tempo de aulas, mas depois não têm contacto quase nenhum com os locais. Ou se o têm, é em inglês. Depois deste estágio, então, ainda vieste fazer também uma formação, um curso bíblico a Paris. O que é que foi para ti voltar a estudar Bíblia depois de teres tido também já a licenciatura integrada de Teologia, voltares a dedicar-te a uma área mais específica que é a Bíblia? Quando aceitei, porque foi-me proposto de continuar os estudos, eu descobri, foi essa descoberta, assim, o gosto pela Sagrada Escritura vem desde criança. A motivação para continuar a estudar a Bíblia vem desde sempre. Agora, depois, em Taiwan, eu descobri que se eu fosse estudar a Bíblia, seria por causa de Taiwan. Porque mesmo em Taiwan, eu tinha um grupo de partilha bíblica. E isto fazia-me reler cada domingo, as leituras de cada domingo, com as pessoas a ver palavra a palavra. E isso, esta exegese, que é uma exegese de palavras, a arte de leitura. E via isso com as pessoas. Depois, quando me foi proposto ir para a França, depois do noviciado, continuar em França com um curso de Teologia Bíblica e Sistemática, foi uma releitura de todo o mestrado que eu tinha feito, porque 2 anos depois uma pessoa pode esquecer, reli tudo, e foi mesmo entrar nas questões bíblicas de exegese puras. Isso muitas vezes pode parecer que para a pastoral não serve nada. Serve muito. Porque há pequenos detalhes das palavras e da Sagrada Escritura que nos chega através da palavra que dizem muito hoje às pessoas. E é preciso sabê-las transmitir. Com simplicidade, é verdade, eu não me vou pôr durante uma homilia a falar em hebraico ou em latim mesmo, ou mesmo em grego, mas conhecer as línguas na qual os textos foram escritos, nas línguas nas quais os textos chegaram até nós, é bom. E depois, saber o sentido do texto, compreender os movimentos, as dinâmicas do texto na própria cultura, isto é ser missionário.
Porque depois, o que é que acontece? Nós podemos, em cada cultura onde chegarmos, podemos fazer uma enculturação da palavra de Deus e para isso é necessário conhecê-la. Sem a conhecer, estamos a inventar. Acabas então de ser ordenado sacerdote e a tua alegria redobrada é saberes que a congregação dos missionários do Espírito Santo, o Conselho Geral, o nosso Superior Geral, nomeou-te para voltares para Taiwan. O que é que sentes neste momento? É verdade que estou nomeado para Taiwan desde há um ano, acho, sim. Sinto tranquilidade, embora a dificuldade seja... Eu vou chegar lá e vou ter que rever tudo. Embora estes últimos anos, cada ano tenho a oportunidade de falar uma vez, ao menos vários dias por ano, com chineses, com taiwaneses. E isto ajuda a manter a chama acesa, sobretudo a chama da língua e a chama da proximidade com o povo. É verdade que eu vou para Taiwan, não vou para o mesmo sítio onde estive, vou para uma outra diocese, um outro contexto. E uma das coisas que me alegrou foi quando eu soube que a comunidade, que não conheço, que essa comunidade é recente como sendo espiritana, é precisamente uma comunidade que eu visitei com a minha mãe e uma amiga nossa, Lucília, que foram lá e visita. Quando elas chegaram lá, a paróquia onde eu estava foi em visita aqueles passeios paroquiais a uma comunidade de Taichung. E era precisamente a comunidade por onde eu vou agora. É a comunidade que os espiritanos assumiram. Isto, pronto, já tira um pouco aquele medo do ir para o desconhecido. Já conheço ao menos o sítio, mas de resto não conheço as pessoas, não conheço. É ainda a descoberta. Não me ponho a ver... A coisa que eu faço é deixar andar, no sentido de o que for, será. E serei acolhido, eu sei que serei acolhido, e estarei com as pessoas. E a seu tempo reverei o chinês, a seu tempo me adaptarei e a confiança. Contudo, como jovem, tens desejos e tens sonhos. Precisamente. Quais são assim os sonhos que te levam e te motivam a trabalhar depois com este povo? Boa pergunta. É daquelas perguntas... O sonho trabalho-nos interiormente. E tudo o que eu faço parte de sonhos. Tocaste-me numa pergunta que me fez tremer, porque tudo aquilo que eu fiz para a celebração eucarística durante a qual eu fui ordenado partiu de um sonho. Não necessariamente o sonho de ser padre, mas um sonho que me ia falando daquilo que poderíamos fazer enquanto dinâmicas. E é verdade que, enquanto dinâmicas da Palavra de Deus, o meu maior sonho é fazer um encontro mais profundo entre aquilo que somos e aquilo que a Palavra de Deus nos pede para ser. E é isto. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, é isto. E isto, como missionário, como espiritano, como diocesano, dá tudo. É para todos. É a forma de sermos missionários, é utilizarmos aquilo que somos para viver a Palavra de Deus hoje. E é um desafio. É um sonho. És um jovem padre, 31 anos. 32. Tens 2 dias de ordenado. O que é que tu queres dizer aos nossos jovens de Portugal em relação a esta vocação tão bonita como é a vocação missionária, a vocação sacerdotal? Eu quero dizer que quando me fizeram a primeira provocação vinda do exterior, porque a primeira provocação veio do interior, essa aí eu aceitei tranquilamente, mas quando me veio a primeira provocação, eu disse logo que não. Por isso, nem sempre quando nós dizemos que não, é por aí. E temos que assumir os desafios. Hoje em dia é muito difícil de assumir compromissos, sejam eles no matrimónio, sejam eles no sacerdócio, ou mesmo num outro trabalho. E assumir o compromisso até ao fim. É desafiante? É. Mas o jovem aceita desafios. É o aventureiro. E isto mantém-nos jovens. Assumir aquilo que somos e assumir aquilo que Deus quer que nós sejamos. E quando nós assumimos aquilo que Deus quer que sejamos, já não é os projetos de Deus, já são os nossos próprios projetos. Às vezes nós temos os jovens que têm toda a força, todo o dinamismo e todos os sonhos a concretizar, contudo, por vezes nós sentimos os jovens com uma certa falta de capacidade de se entregarem sem medo a esta vida missionária, a esta vida sacerdotal. Daí a redução do número de sacerdotes, de ordenações, mas isto não impede que, na nossa sociedade em Portugal, nós possamos trabalhar a pastoral vocacional muito a sério.
O que é que tu aconselhas à nossa congregação dos missionários do Espírito Santo, que vai agora passar uns anos sem ordenações sacerdotais, fechas um ciclo e com certeza que se calhar nos próximos anos não teremos assim ordenações. O que é que aconselhas para dentro de nós próprios, para a nossa congregação? Eu antes corrigiria uma frase e essa frase, a correção, é o conselho. Eu acho que os jovens não têm falta de capacidade, têm a falta de testemunhos. E ao desenvolvermos o nosso testemunho, já estou a aconselhar a nossa congregação, a todas as congregações, a todos os religiosos, é sermos mais testemunhos. Porque se a fé é dar aquilo que recebemos, os jovens não têm nada para receber se nós não dermos. É de ser testemunho. Ser testemunho não só em palavras, mas também em atos e em omissões, tudo. Porque nós pecamos em atos, palavras e omissões. Então, se nós pecamos em atos, palavras e omissões, temos que ser testemunho em atos, em palavras e omissões. Muito bem, vamos agora então a alguns assuntos concretos e assim muito curiosos que os nossos telespectadores, quando veem assim um padre jovem, ordenado há 2 dias, têm às vezes algumas curiosidades a fazer. Eu vou-te-as fazer. Bom. Como jovem, quais são os teus lazeres? Os meus lazeres? Porque todos os jovens têm os seus lazeres. É verdade. Como é que são os lazeres de um jovem padre? Pronto. Do jovem padre, os meus lazeres do jovem padre são 2 dias, não tive muito tempo para lazer. Não tive muito tempo Mas para como lazer. agora um jovem ordenado. Sim. Não, eu gosto muito de fotografia, gosto muito de tratamento de imagem. Pronto, para mim é um lazer. E depois há uma coisa que, quando o trabalho para mim é um lazer. Não quer dizer que seja ali... faço com prazer. Se me disserem para preparar uma Eucaristia, é um lazer. Isso para mim é um lazer, não é trabalho. E quando nós fazemos aquilo que gostamos, estamos... Claro que depois gosto de passear, gosto. Ver televisão não tenho tempo, não tenho muito tempo de ver televisão, mas gosto das coisas normais. Gostaria de gostar mais de desporto, não é muito o que eu gosto mais. Por falar no desporto, o meu primeiro confronto para sair do seminário foi mesmo futebol. Assumo, não tenho prazer nenhum de correr atrás de uma bola. E pronto, são estas coisas, não tem nada... Eu gosto de ler, faço isso por prazer. O que é que estás a ler neste momento, se eu posso saber? O que leste ultimamente e que podes aconselhar também aos nossos telespectadores? Bom, eu começo o livro, eu leio vários livros ao mesmo tempo. E de cada um tem o seu momento. Leio antes de dormir, por exemplo, Tolentino Mendonça, leio muito antes de dormir. Não é que eu me dê sono, não, ajuda-me a dormir, no sentido tranquilizante. Leio outros livros que são mais exegéticos, e aí é por causa de trabalhos e romances. Eu gosto muito de romances. Os Pilares da Terra foi um daqueles livros que eu li que aconselho, e muitos outros. Houve algum livro assim que te ficou gravado na memória e que te ajudou também a pensar, a refletir na vida? Porque normalmente a gente lê muita coisa, não é? Mas há sempre um ou outro que marca algumas fases da nossa vida. Bom, eu vou-te fazer uma resposta que é uma provocação, porque não é necessariamente os livros que as pessoas mais leem, mas foram precisamente os apócrifos que mais me provocaram quando eu estava nos estudos. É verdade que foi no meu 2º ano de teologia, comecei a ler apócrifos, aqueles livros que não são necessariamente interditos, a Igreja não os interditou, são publicados, estão ao nosso... E eu comecei a ver, a partir daí, como é que a cultura passa através de escrita. Porque a Bíblia é cultura. E para mim, posso dizê-lo também, que um livro que me marcou e marca, não necessariamente aquele livro que eu leia mais, mas que eu estudo mais, em criança, a Bíblia era o meu presente preferido. E é o que mais me marcou. Eu tenho várias edições da Bíblia e aquelas chamadas Bíblias de infância. Gosto muito disso. E é o livro que mais marca. Cântico dos Cânticos. O Cântico do Amor, para mim, marca. Depois todo o Antigo Testamento, para mim, é aquele mistério que se explica por si próprio e que nos explica a nós próprios. Em que não sou eu tanto que o leio, mas é ele que me lê a mim. E tem a ver também um pouco com a tese que eu estou a fazer agora sobre a identidade na questão do povo judeu em diáspora, sobretudo com a história de José no Egito,
e isso marcou-me. É verdade que a resposta que gostarias de ter, se calhar, era uma obra de um romance, mas é verdade também que o que me marcou foi isto. Algum filme? Algum filme? Porque normalmente todos nós jovens gostamos de ir ao cinema e há filmes que nós temos como diversão e há filmes também que marcam. Bom, eu tenho 32 anos, mas gosto muito de 2 filmes antigos. Um é aquele filme, eu não sei bem o nome em português, é O Homem que Tem as Mãos de Tesoura. Não sei se conheces, que ele faz esculturas do gelo. Ele teve uma deficiência. Eduardo Mãos de Tesoura. É isso tudo. Esse filme é formidável, uma dificuldade, um defeito de fabrico, que se torna uma coisa maravilhosa. Depois outro é A História Sem Fim. A História Sem Fim é qualquer coisa, aquilo é para nós vivermos e deixarmos que aquele nada, que é fantasia, se perca. Como tudo o que é a Bíblia não se pode perder. E aquele jovem que se refugiava nos livros para fugir de problemas sociais, criava histórias. Mas quando ele descobre aquela história sem fim, aquele mundo de fantasia, ele passa a ser o próprio ator da história. E isto para mim marcou-me, e é um filme que anda por aí, pode-se ver na internet, eu marca-me. E é qualquer coisa, não posso explicar. O teu prato preferido? O meu prato preferido? Eu estou-te a perguntar isto porque muitas vezes os nossos telespectadores têm a ideia de que nós o padre comemos. é assim uma coisa muito lá para o céu, e não, nós somos da terra e temos os pés bem assentes, não é? É verdade, e nós também seres comemos. como outros quaisquer. Eu vou-te dizer, o meu prato preferido é mesmo bolinhos de bacalhau. E foi bolinhos de bacalhau. Se te digo, mas tem que ser bem feitos. Eu às vezes, quando ando em visitas pascais, em que nós temos comida em todas as casas, é o prato que eu não provo, porque muda sempre, tudo dependendo da mão da cozinheira. Ou tem mais batata, ou tem mais bacalhau, ou falta ali a salsa, e tudo. A mistura tem que ser bem feita. E digo-te também, quando fui para Taiwan, a primeira vez, em 2010, era precisamente o prato que eu tinha mais saudades. E foi precisamente o prato que eu fiz lá, porque o nosso colega, o Vítor Silva, tinham-lhe enviado bacalhau e ele pediu-me, olha, sabes fazer bolinhos? E eu não sei. Então telefone à tua mãe e pergunta. E lá, ela disse-me a receita e fiz, e saíram bem, as saudades ajudaram. Muito bem. Estamos quase a terminar o nosso tempo. Queria lançar-te mais 2 desafios. O primeiro é o seguinte, Taiwan vai ser esta tua primeira aterragem missionária. Tens, assim, algum sonho de ir a outro país missionário? É assim, eu mesmo para ir para Taiwan, porque me propuseram. Eu gosto de receber propostas, mais do que me propor. Mas é verdade, eu nunca tive, não posso dizer, eu sonhei ir para ali, eu sonhei para acolá. Em termos de sonho, não. Ele nasceu lentamente e foi-me proposto. Não posso dizer que... Estive na França, como estive aqui em Portugal, e o que eu aprendi foi, onde estou, vivo com. E os desafios que me são colocados no momento, eu resolvo-os. Mais ou menos. E se me mandarem para outro país, mesmo agora, se me mandarem para país, estou aberto. Não é questão, não faço questão, é para ali que me mandaram, é para ali que eu vou. Paz Zé Carlos, o nosso tempo chegou ao fim e o nosso espectador vai com muita alegria receber a tua oração do Pai Nosso em chinês. Pois era preciso que eu soubesse de cor. Não sabes? Não. Mas vais então terminar o nosso programa dando a bênção como um jovem padre aos nossos telespectadores lá em casa. Então que Deus nos abençoe a todos e que faça a nossa vida frutificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Caro espectador, vejam como é que ser jovem coincide bem também com ser missionário e ser sacerdote. Não é impedimento para. E vamos também, neste programa, com o testemunho do Padre Zé Carlos, rezar pelas vocações missionárias, sacerdotais, religiosas, para que elas possam também nascer nas nossas famílias e também possamos ter uma igreja com mais ministros sagrados de Deus. Obrigado por nos ter acompanhado. Voltamos a ver para a próxima semana.